Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz a palavra de Deus. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Até aqui. Conta-se que um homem estava sendo perseguido por alguns inimigos na floresta, e esses inimigos queriam matá-lo. Esse homem, então, desesperado e fugindo dos seus algozes, ele entrou na fenda de uma rocha. Mas esse homem não sabia que a fenda daquela rocha não tinha saída, que aquele era de fato um beco sem saída. E estando naquele lugar, preso, agora sem poder voltar também por causa dos seus algozes, por causa dos seus inimigos, ele ouvia os passos dos inimigos se aproximando dele. E naquele momento de desespero, aquele homem fez uma oração a Deus. E ele gritou a Deus e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Esses homens querem me matar, e só o Senhor pode me socorrer. Só o Senhor pode me livrar dessa situação. Envia um anjo, Senhor, para guardar a entrada desta fenda. Aliás, Senhor, não envia um anjo, envia dois. Aliás, Senhor, não envia dois, envia uma dúzia de anjos para guardar a entrada dessa fenda, porque os homens querem me matar. E enquanto ele fazia aquela oração, ele olhou para a entrada da fenda e viu uma pequena aranha. E essa pequena aranha começou a tecer a sua teia. E ela foi tecendo a teia, e foi tecendo a teia, e aquele homem desesperado, ouvindo os passos dos seus inimigos. E quando os seus inimigos chegaram diante da entrada da fenda, um dos homens olhou para a entrada da fenda e disse: ele não está aqui, pois na entrada da fenda há teias de aranha. Vamos para o outro lado. Então aqueles homens desviaram seu caminho e foram para o outro lado. Essa história nos mostra que nós muitas vezes nos deparamos com algumas situações que para nós são insolúveis, que para nós de fato são becos sem saída, que para nós não há solução. E às vezes clamamos a Deus por algo grande, por algo extraordinário, por algo magnífico. E às vezes Deus age de uma forma tão natural e tão simples, com coisas aparentemente tão pequenas, que são suficientes, porque estão sendo instrumentos de Deus para nos livrar, para nos salvar. Nós muitas vezes não conseguimos observar as coisas simples, observar as coisas mínimas, observar as coisas pequenas. E muitas vezes as respostas que nós esperamos, as vitórias que nós almejamos estão nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas que nós muitas vezes julgamos insignificantes. Estas mulheres estão vivendo uma situação semelhante, pois o seu coração está angustiado, pois elas estão tristes, e elas estão com um grande problema nas suas mãos, um problema que para elas é insolúvel. Aquelas mulheres tinham seguido Jesus por todo o seu ministério, e enquanto aquelas mulheres seguiam Jesus, aquelas mulheres viram, experimentaram, desfrutaram, presenciaram grandes obras, grandes milagres que o Senhor Jesus havia feito. E agora elas se deparam com um Jesus que foi preso, um Jesus que foi açoitado, um Jesus que foi crucificado, morto e sepultado. Elas presenciaram toda essa cena. Isso ocorre na sexta-feira. E essas mulheres passam o sábado inteiro esperando o momento
de poder irem até Jesus para poder homenagear a Jesus. Quando essas mulheres estão se dirigindo ao sepulcro de Jesus, elas nos ensinam uma lição extraordinária que nós muitas vezes desprezamos, que nós muitas vezes até mesmo desconhecemos. Elas demonstram quanto elas amavam a Jesus. E falar sobre amor a Jesus se tornou algo tão banal, que é uma coisa tão simples de se falar. Se você perguntar a uma pessoa, você ama Jesus? Dificilmente essa pessoa vai dizer o contrário. Dificilmente essa pessoa vai dizer que é indiferente a Jesus. Dificilmente essa pessoa vai dizer que aborrece Jesus. Dificilmente essa pessoa vai dizer que odeia Jesus. Haverão algumas pessoas que dirão, mas dificilmente a maioria esmagadora das pessoas dirão: sim, eu amo Jesus. E o amor por Jesus se tornou algo banal, ao qual as pessoas falam que o amam, sem dimensionar a profundidade do que isso significa, sem de fato entender o que é amar a Jesus, sem de fato entender o que se exige daquele que diz que ama Jesus. Como é que se prova que ama-se a Jesus? Será que é apenas falando? Será que é apenas através de palavras que nós demonstramos o nosso amor a Jesus? Jesus é o nosso maior exemplo de amor, e o seu exemplo de amor foi demonstrado através do sacrifício, da entrega, da dor, das lágrimas, do sofrimento e mesmo da morte. E agora é com essa situação que essas mulheres lidam. Essas mulheres lidam com a morte. E a morte, obviamente, para nós é algo insolúvel. A morte para nós é um caminho sem volta. Nós não temos remédio, nós não temos terapia, nós não temos meios de reverter a morte. A morte para nós, de fato, é um caminho sem volta. E essas mulheres estão olhando para uma cena, estão vivendo uma cena de um Jesus com quem elas conviveram por um bom tempo, que viram esse Jesus fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, e que agora está morto. E se Jesus está morto agora, tudo acabou. Não tem mais sentido refugiar-se em Jesus, não tem mais sentido crer em Jesus, não tem mais sentido confiar em Jesus. Como alguém vai confiar em um homem que se dizia Deus e que não foi capaz até mesmo de preservar a sua própria vida, de se precaver com relação à morte, de resistir à opressão do seu inimigo? Pelo contrário, este homem que se dizia Deus, ele foi capturado, foi torturado, foi humilhado, foi exposto e foi morto. Como alguém pode amar uma pessoa dessas? Como alguém pode confiar numa pessoa dessas? Uma pessoa que observa essa cena poderia chamar Jesus de um falsário, de um falso profeta. Será que você consegue mencionar Deus morrendo nas mãos de um homem? As pessoas poderiam perfeitamente qualificar Jesus como um mentiroso. Não seria demais pensar que as pessoas poderiam atribuir a Jesus a pecha de mentiroso. Mas essas mulheres não perderam a sua fé, não perderam a sua esperança, não perderam a sua confiança, não perderam o seu respeito, não perderam a sua reverência, a sua consideração, e acima de tudo, essas mulheres não perderam o seu amor por Jesus, até mesmo diante da morte. O amor verdadeiro é demonstrado em situações adversas. O amor real e genuíno, ele é demonstrado quando o imponderável acontece, quando a morte chega, e diante da morte, essas mulheres continuam amando Jesus. A morte não foi poderosa o suficiente para fazer o amor delas sucumbir diante da situação. E nós dizemos que o amamos, mas por pouquíssimas coisas
nós murmuramos. Por pouquíssimas coisas nós reclamamos. Por pouquíssimas coisas nós muitas vezes o abandonamos. Nós desconfiamos dele. Onde está Jesus que não me vê? Onde está Jesus que não me socorre? Onde está Jesus que não me atende? Muitas vezes a morte não é necessária acontecer para que a nossa fé vá embora, para que a nossa reverência vá embora, para que o nosso respeito vá embora, para que a nossa admiração vá embora e para que o nosso amor vá embora. Essas mulheres nos mostram que elas continuam amando Jesus, ainda diante da morte. E de fato elas estão amando um Jesus que está morto. Na sua mente Jesus está morto. E mesmo assim morto, aos olhos humanos, acabado, destruído, vencido, oprimido e humilhado. Mesmo assim, elas querem homenagear o seu mestre. Elas querem homenagear o seu Senhor. E para isso, elas vão no primeiro dia da semana, a saber, o domingo, com especiarias, com ervas, para que possam ungir o corpo de Jesus, para que possam embalsamar o corpo de Jesus. É a última homenagem que elas querem prestar a Jesus. E Jesus estava morto. Elas tinham plena consciência e convicção que Jesus estava morto. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz que passado o sábado, elas foram comprar essas especiarias para poderem homenagear a Jesus e embalsamar o corpo de Jesus. Você sabe que o sábado judeu, ele não é como o nosso sábado. O nosso sábado, ele começa a partir das 0 horas da noite de sexta-feira e vai até as 0 horas da noite do próprio sábado. O sábado judeu, ele começa a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira e vai até as 6 horas da tarde do sábado, propriamente dito. Então, durante o período do sábado, ninguém pode abrir comércio, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode fazer absolutamente nada. E quando a Bíblia Sagrada diz que acabando o sábado, essas mulheres foram comprar as especiarias, isso significa dizer que elas foram à noite, depois das 18 horas. Elas foram à noite comprar essas especiarias. Elas não podiam quebrar a lei, aquilo era uma lei, era uma regra para elas, e elas não queriam quebrar a lei. E logo assim que acabou o sábado, nas primeiras horas do domingo, elas então se direcionam ao comércio, às lojas, e vão comprar essas especiarias. O que é que isso significa para nós? O que é que isso nos ensina? É que assim que elas tiveram a oportunidade, elas foram honrar o seu Senhor. No primeiro momento que elas têm a oportunidade de honrar o seu Senhor, de honrar o seu Deus, elas aproveitam essa oportunidade. E nós muitas vezes estamos tendo inúmeras oportunidades de honrarmos ao nosso Senhor, mas muitas vezes estamos perdendo essas oportunidades. Muitas vezes estamos deixando a vergonha tomar lugar da nossa fé. E muitas vezes diante de homens, diante de situações de emprego, enfim, de tantas coisas, nós estamos deixando de honrar o nosso Deus, nós estamos deixando de honrar o nosso Senhor. Essas mulheres nos ensinam que na primeira oportunidade que elas tiveram, elas foram lá e honraram o seu Senhor. Honre o seu Senhor. Assim que você tiver a oportunidade, e saiba, e acredite, você tem oportunidades diárias e constantes de honrar ao seu Senhor. Você tem a oportunidade de honrar ao seu Senhor na escola, no trabalho, dentro do seu lar, no convívio com seus amigos, no convívio com patrões. Você tem a oportunidade de honrar o seu Senhor. Nunca negue a sua fé. Mas o seu Jesus morreu, mas o seu Jesus foi crucificado, mas o seu Jesus não teve condições para reagir à opressão do inimigo. Não deixe de honrar o seu Jesus, porque eles não entendem, mas você entende. Eles não sabem, mas você sabe o porquê Jesus fez aquilo, porque a coisa aconteceu da forma que aconteceu, para que hoje você desfrutasse da salvação, para que hoje você desfrutasse da graça. A sua vida, a sua salvação dependia
dessa ação e dessa atitude de Jesus? Ou será que Jesus não reagiu porque Jesus era fraco? Lembre-se que quando Pedro reagiu à prisão de Jesus, Jesus disse: se quisesse, miríades e miríades de anjos viriam para socorrê-lo, viriam para agir, para livrá-lo das mãos do inimigo. Não foi porque ele era fraco, mas foi porque ele te amou, foi porque ele te honrou. Então honre ele sempre que você tiver a oportunidade. Honre ele em todos os momentos em que você tiver a oportunidade. A Bíblia diz que essas mulheres são as primeiras a tomarem a atitude de irem ao sepulcro de Jesus. E o texto diz que elas vão ainda quando está escuro. Elas se direcionam àquele ambiente quando está escuro ainda. Ao nascer do sol, elas já estão naquele ambiente. Ou seja, elas decidem honrar o seu Jesus em meio às trevas, ainda em meio à dor, ainda em meio ao sofrimento, ainda em meio à dor da perda. Elas preferem honrar o seu Senhor. Elas vão honrar o seu Senhor naquela situação, naquelas circunstâncias. A dor, o sofrimento, não foi suficiente para fazer com que elas deixassem de honrar o seu Senhor, que elas deixassem de amar o seu Senhor. Em meio à dor, às incertezas, o sofrimento, elas foram ainda em trevas. Será que você continuará esperando situações ou circunstâncias propícias para que você possa honrá-lo? Ou será que você entendeu que você precisa honrá-lo em qualquer situação? A Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo. Quem eram essas mulheres? A Bíblia diz que essas mulheres eram: a primeira, Maria Madalena. E Maria Madalena, nós sabemos que era aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ou seja, Maria Madalena é uma mulher que tem todos os motivos para ser grata a Jesus. Então o que leva ela a honrar Jesus é a gratidão que ela tem por Jesus, por aquilo que Jesus fez a ela. Ela sabe a vida que ela vivia, ela sabe a situação em que ela estava, e ela sabe de onde Jesus a tirou. Por isso ela honra Jesus ainda que Jesus esteja morto. Será que você tem ciência, consciência de onde Jesus te tirou também? Ou será que você já esqueceu qual era a tua vida? Você já esqueceu qual é o teu passado? Você já esqueceu qual é a tua história, de onde Ele te arrancou, de onde Ele te tirou, e agora você não o honra mais, e agora Ele não tem a mesma importância mais para você? A Bíblia diz que a outra Maria, ou a outra mulher, era Maria, mãe de Tiago. E é uma tradição antiga que diz que essa Maria, mãe de Tiago, ela era esposa de um homem chamado Clopas. E esse homem chamado Clopas, ele era irmão de José, marido de Maria. Ou seja, essa mulher era cunhada de José, pai adotivo de Jesus. Naturalmente, essa mulher, ela era uma tia de Jesus. E o texto diz também que a outra mulher que estava com ela, ou com elas, era Salomé. E Salomé, muito provavelmente, era uma irmã de Maria. Ou seja, era também uma tia de Jesus. São essas as mulheres que vão honrá-lo. São essas as mulheres que tiveram com ele durante todo o seu ministério e que vão honrar a Jesus. E enquanto elas se direcionam, um dilema nasce na sua mente e no seu coração. Elas vão se direcionando ao sepulcro, mas elas sabem que há uma dificuldade. Elas sabem que há um problema para ser superado. E o problema que elas devem superar, elas vão conversando entre elas. E elas vão dialogando e dizendo uma para a outra: quem é que vai tirar a nossa pedra? Ou melhor, quem é que vai tirar a pedra do sepulcro para nós? Então elas tinham dificuldade para chegar a Jesus, que era a pedra do sepulcro. E a pedra do sepulcro era uma pedra que era cortada em forma de disco.
que era rolada para fechar a entrada da caverna. Você sabe que Jesus estava preso em uma caverna, preso, modo de falar, sepultado em uma caverna, que era o sepulcro de José de Arimateia. E essa pedra era uma pedra gigantesca. O próprio texto diz, e elas dizem que essa pedra era muito grande. Historiadores dizem que essa pedra era tão grande que 20 homens não eram suficientes para rolar essa pedra. Essa pedra pesava naturalmente mais de 2 toneladas. E para que se fechasse o sepulcro, era feito um sulco na terra, com a parte do meio do sulco um pouco mais profunda, e os homens colocavam a pedra no meio desse sulco e rolavam ela. Então essas mulheres, 3 mulheres, veem essa grande dificuldade. Tem uma pedra, e a pedra pesa mais de 2 toneladas. 20 homens não conseguem rolar essa pedra. Como é que nós vamos conseguir entrar no sepulcro para que nós possamos embalsamar o corpo de Jesus? Essa é uma das suas preocupações. Mas o Evangelho de Mateus também diz que foi colocado um selo romano no sepulcro de Jesus. E o selo romano colocado no sepulcro de Jesus era uma espécie de corda que eles passavam no meio da pedra e selavam com argila de um lado e selavam com argila do outro lado. E aquele selo não podia ser violado, aquele selo não podia ser rompido. E para que se tire a pedra era necessário romper esse selo, ou seja, ou cortar a corda ou arrancar a corda. Só que se alguém rompesse aquele selo, essa pessoa despertaria a ira e a fúria do Império Romano. E essa pessoa seria condenada à pena capital. Aquele que rompesse o selo romano, que era um selo oficial, essa pessoa seria condenada à morte. É a segunda dificuldade que elas têm. Primeiro, elas não conseguem, elas deixam muito claro isso. Nós não conseguimos romper, rolar a pedra. Então elas estão totalmente conscientes da impossibilidade delas. E elas nos ensinam que nós precisamos estar conscientes também das nossas impossibilidades. Nós muitas vezes não compreendemos que há muitas coisas na nossa vida que nós vamos precisar depender inteiramente de Deus, inteiramente do poder sobrenatural de Deus, inteiramente dos céus agindo sobre a nossa vida. Então acredite e entenda, você é um ser limitado, e você carece, você depende, você precisa da intervenção de Deus na sua vida. Então reconheça isso, e busque nele o auxílio e a ajuda que você necessita. Além da pedra tem o selo, mas Mateus ainda registra para nós que os religiosos vão até Pilatos e pedem a Pilatos que Pilatos envie uma guarnição de soldados para guardar o túmulo, pois eles temiam que os discípulos de Jesus fossem roubar o corpo de Jesus para dizer que Jesus havia ressuscitado como Jesus havia prometido. A Bíblia não nos diz quantos soldados foram para essa missão, mas há um registro no Evangelho Apócrifo de Pedro. E o Evangelho Apócrifo de Pedro diz que quem encabeçou essa guarnição de soldados foi um centurião chamado Petrônios. E se foi um centurião chamado Petrônios que encabeçou essa guarnição de soldados, então somos levados a crer que foi enviada para lá uma centúria. Uma centúria era composta de 100 soldados. Então eu pergunto para você, como é que 3 mulheres vão rolar uma pedra de mais de 2 toneladas, vão romper o selo romano, correndo o risco de morrer, e vão enfrentar 100 soldados? Isso é impossível para essas mulheres, e elas têm consciência da impossibilidade. Elas vão pensando e conversando, quem vai tirar a pedra?
Quem vai remover a pedra para que nós possamos embalsamar o corpo de Jesus? E enquanto elas vão conversando e dialogando, elas continuam caminhando em direção ao sepulcro. Você compreende como é que age uma pessoa que depende de Deus? Uma pessoa que tem fé? Uma pessoa que depende de Deus e uma pessoa que tem fé não se deixa limitar pelas dificuldades, pela oposição. Uma pessoa que depende de Deus não vê impossibilidades. Ela sabe que Deus proverá o auxílio que ela necessita. E elas continuam caminhando, e a Bíblia diz que quando elas chegam lá, elas olham e veem que a pedra já foi removida. Se a pedra foi removida, isso significa dizer que o selo já foi rompido. E se elas olham e veem apenas a pedra removida, isso significa dizer que os soldados também já não estão mais lá. Ou seja, enquanto elas estão pensando, enquanto elas estão se preocupando, o milagre já está ocorrendo. O milagre já está acontecendo, a providência já está chegando. Com isso nós aprendemos que de pouco vale a nossa ansiedade, que de pouco vale as nossas preocupações. Quando dependemos de Deus, não precisamos fazer o impossível, pois o impossível Ele já está fazendo. Tudo que precisamos fazer é continuar caminhando, caminhando, caminhando. Nunca desistir e nunca parar. Esse é o segredo para que nós possamos alcançar o êxito que nós esperamos alcançar nele. Só que o milagre era muito maior do que aquilo que elas estavam imaginando. A Bíblia diz que elas olham e veem que a pedra já estava removida. E por que elas veem que a pedra foi removida? Porque a pedra era grande. A dificuldade era grande. Então, se a dificuldade era grande, a provisão era grande. O milagre era grande também. Elas viam a pedra, que era um problema grande. E a provisão naturalmente foi grande. E nós muitas vezes estamos precisando olhar e ver. E nós estamos vendo aquilo que é grande, mas estamos desprezando aquilo que aos nossos olhos é pequeno. Estamos desprezando Deus agindo nas pequenas coisas. Estamos desprezando Deus agindo através de pessoas, através de uma palavra de alguém, através de um auxílio de alguém, através de uma ajuda de alguém. Nós estamos desprezando isso. Então compreenda que Deus não vai agir apenas com coisas extraordinárias. Deus não fará milagres apenas de mover os céus e mover a terra. Deus não fará milagres apenas de fazer um terremoto acontecer, os alicerces de prisões serem abaladas, ou até mesmo a pedra do sepulcro ser removida. Muitas vezes Deus está agindo no silêncio e você está desprezando isso. Você não está entendendo isso. Você não está percebendo isso. É fácil perceber aquilo que é grande, mas Deus está chamando você e convidando você a começar a enxergar as coisas pequenas, as coisas que estão acontecendo até mesmo fora do alcance dos seus olhos. Quando você não está vendo, quando você está dormindo, Deus está agindo, Deus continua agindo. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de agir na sua vida também. Então não despreze as coisas pequenas, pois, como disse Charles Spurgeon, não há nada pequeno em Deus. Tudo o que Deus faz é o extraordinário. Até as coisas que aos nossos olhos são mais simples, são as coisas mais extraordinárias. Essas mulheres são mulheres que honraram a Jesus durante toda a sua vida, todo o seu ministério. Lucas capítulo 8 diz que essas mulheres financiavam Jesus. Elas contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus. E agora elas, da mesma sorte, vão até o mercado e compram especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Ou seja, elas continuam investindo em Jesus, mesmo Jesus estando morto. Honraram Jesus em vida e honraram Jesus agora morto também. E honraram financeiramente, honraram com atitudes. E honrar a Ele com todo o seu ser envolve absolutamente tudo.
o que você é e o que você tem também. Os judeus chamavam aquela pedra de goléu, a pedra de rolar. E a pedra que muitas vezes está dentro do nosso caminho também é um goléu. É uma pedra de rolar. E se ela é uma pedra de rolar, isso significa que ela não está estática. Ela não é uma pedra permanente. Ela é uma pedra que está, mas amanhã poderá não estar mais. Ela poderá ser movida muito facilmente. Por você? Por você talvez não. Mas por ele sim. Muito facilmente. Então acredite. Há coisas que estão inquietando o seu coração. Mas as coisas que estão inquietando o seu coração já estão solucionadas. Essas mulheres demonstram o amor que elas têm para com Jesus. E o amor que elas têm para com Jesus não vê dificuldades, não vê limites. O amor, o verdadeiro amor, ele rompe qualquer barreira. Ele não respeita limites. Ele não considera dificuldades. E o amor que elas tinham por Jesus lhes deu força para prosseguirem, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das dificuldades que elas teriam que enfrentar. Mas o amor que elas tinham por Jesus foi que fortaleceu elas a prosseguirem, a continuarem. Se você o ama de verdade, você vai prosseguir, você vai continuar, você vai perseverar. Se em algum momento você sentir-se fraco, acredite, é normal. Se em algum momento você se sentir incapaz, acredite, é normal. Faz parte, você é fraco mesmo. Mas se em algum momento você pensar que ele te abandonou, acredite, isso não é normal. Ele nunca te deixou, ele nunca te abandonou. E talvez você esteja começando a desconhecê-lo. Você esteja começando a enxergá-lo de uma outra forma. Você esteja começando a deixar de amá-lo. Mas se você o ama, se você nutre e você rega esse amor será a força motivadora para você chegar até o final. E acredite, dificuldades terão, mas quando você chegar no final, você perceberá que foi mais fácil do que você imaginava. Porque grande parte daquilo que precisa ser superado na caminhada terá que ser superado por você. Mas acredite, as coisas mais difíceis ele superará por você. Apenas o ame e apenas prossiga, porque ele te sustenta, ele te guarda, ele te conduz, e você vai chegar lá, em nome de Jesus.